mostrar pra vocês a BEI, Bíblia de Estudos Integrada, da Thomas Nelson Brasil. Essa é a versão capa dura, tá? Uma letra bem acessível, tá? Tem a versão luxo, que eu não sei se a letra dela não é menor. Eu já fiz pedido, mas ela é bem difícil de encontrar, assim, aqui no sul. É bem difícil de ter ela, assim, tem muita pouca coisa dela. Então eu acabei ficando com essa daqui. Eu não sei se eu vou esperar vir porque eu tô louca pra ler. E eu tô, assim, nesse propósito de ler a Bíblia. E eu quero, assim, fazer uma ordem cronológica mesmo, porque eu gosto bastante de história. Estudando hermenêutica agora, eu tô fazendo um curso pocket sobre teologia, que esse aqui é de 1 ano. Depois tem o avançado de mais 1 ano, Invisible College, né, é o nome da escola do Pedro Dus, que eu tô fazendo esse curso pocket. E lá na hermenêutica eles começam um pouco a falar sobre a história da interpretação bíblica. E eu fiquei ainda com mais vontade de ler a Bíblia na ordem cronológica. E aí eu fiquei estudando várias Bíblias, qual que eu quero. Eu descobri essa Bíblia aqui. Inclusive eu tinha ela há muito tempo, que um cliente me pediu ela e não quis ficar depois. Acabou ficando com uma cronológica de aplicação de estudo pessoal que tem da CPAD. E aí, por que eu não fiquei com aquela? Porque, assim, ó, eu achei essa aqui um pouco menos informação e mais organizada porque eu quero. Eu não sei, eu queria fazer em 100 dias, mas pode ser que demore bem mais, porque, né, é uma Bíblia diferente. Mas eu não queria que tivesse, assim, estudo de aplicação pessoal, sabe, devocional. Por outra, eu não quero tradução, tipo, essas mais antigas. Se ela tem alguma coisa que tu fica em dúvida, que tu acha que, não é isso, tu pode ir na ARA, tu pode ir nas outras versões da Sociedade Bíblica e fazer um comparativo pra te ter uma ideia. Até a própria King James da BV Books também, ela tem uma coisa bem fiel mesmo. Às vezes fica até difícil de entender e que tu pode contrapor pra ver mesmo o sentido real da palavra, né? Muitas vezes é bom até a gente procurar o dicionário, porque às vezes a palavra para nós, no nosso uso cotidiano, ela tem só um significado. E no final, quando a gente vai ver, o tradutor, ele usou a palavra pelo significado inteiro dela. Então, quando tu usa assim, compara 3 Bíblias, mas como assim? Se tu pegar a tradução daquela palavra no português mesmo, se tu pegar assim, vamos, sei lá, se tu pegar a tradução da palavra místico, em português a gente usa ela pra uma coisa que não é tão legal pra quem é cristão. Mas muitos tradutores de livros e bíblias, eles usam a palavra místico no sentido geral da palavra. Então, se tu for ler ela no dicionário português, tu vai entender que ela tem outros significados que a gente não tem no uso dia a dia, a gente não usa com eles. A gente escolheu um significado da palavra e usa para aquilo ali. E que não é verdade. A palavra, ela tem uns significados, assim, abrange algum, né? Então, o que eu quero falar rapidinho, essa Bíblia tem de legal. É uma ordem cronológica. Vou dar um exemplo que vai ficar claro pra você, tá? Ela tem sim uma linha do tempo, acho que separada pela Bíblia tem umas 4 linhas do tempo em geral, fora a linha do tempo que tem no rodapé, ó. E dela. O que ela faz? Vou dar um exemplo. Tá falando da vida de Davi, ela vai colocar ali, na sequência, o salmo que Davi escreveu naquela altura da vida dele. E aí tu vai entender o sentido do salmo, sabe? E quando Davi fala, a minha alma anseia por ti. Lembro do dia que nós caminhávamos indo pra... Aí tu pensa, tu tá lendo a história de Davi quando vai ver esse salmo. Eles colocam o salmo no lugar aonde Davi provavelmente escreveu o salmo, pra aquele momento. Então fica muito mais fácil de entender por que do salmo e tal. Outra coisa assim que ficou muito legal é Atos. O que acontece? Quando a história que Lucas está relatando em Atos, elas são 10, 13 anos de existência ali, de história, tá? E aí quando tu pega e vai ver as cartas de Paulo, Atos está acontecendo, os fatos, e Paulo escreve uma carta. Aí tem um fato e Paulo escreve outra carta. Então o que eles fazem? Eles pegam Atos, é até complicado quando tu vai abrir ela e vai ler. Tu abre Atos e aí tem assim, Atos quando vê Gálatas, Atos quando vê Tessalonicenses. Por quê? Porque naquele período que estava acontecendo aquela ação em Atos, Paulo escreve as cartas a Gálatas. Paulo escreve entendeu? Cartas a Tito. E aí eles vão entrelaçando os livros. Outra coisa legal é que muitos textos, quando são citados mais de uma vez, são colocados paralelos um do lado do outro, né? Quando, tipo, a história de Reis e Crônicas, Samuel, eles colocam muito paralelos. Mateus, Marcos, Lucas, eles colocam os paralelos quando estão acontecendo. Ou então eles colocam citações, dependendo do que já vem na nossa Almeida. Geralmente a Almeida faz muito isso, né? De colocar ali a citação, letra A, também. Mas é uma relação de coisas que estão bem menos relacionadas. As que são claras,
os fatos que aconteceram claramente, eles vão lá e relacionam elas uma do lado da outra pra te ver aonde estava escrito cada coisa. Outra coisa que eles fazem de muito legal é a genealogia. A genealogia é colocada assim, ó, paralelos, porque às vezes ela é contada mais de uma vez. Uma em Números e outra lá no Novo Testamento. Então ele vai e coloca um paralelo pra te ver como muda. Dependendo do que o autor quer dizer, ele vai passar uma parte da árvore genealógica da pessoa. E assim, ó, em vez de falar o nome da mãe, ele vai falar o nome do pai. Em vez de pular uma geração, ele vai pular tanto, entendeu? Porque tudo tem um significado, tem uma ordem. Então, assim, o meu parecer é maravilhosa. A capa é meio soft, assim, meio emborrachadinha. Ela tem uma texturinha aqui que vocês não vão perceber, ó, tá vendo o brilho? É um alto relevozinho, assim. Ela é meio emborrachadinha, gostosinha de pegar. E eu achei ela muito... parece muito duradoura. Não é aquela capa de capa dura, assim, que a gente vê que vai estourar no outro dia, não. Ela é um livro bem bom. Dizem que dá pra te levar pra igreja, né? E é interessante realmente tu abrir o versículo e tu ver todas aquelas informações paralelas. Entretanto, só depois de um tempo que tu já usou ela, porque no primeiro momento tu meio que se perde. O que vocês vão estranhar? Não é uma Bíblia de Estudo que tem, tipo, um resuminho de cada livro. Como ela entrelaça os livros, não teria como fazer isso, né? É uma Bíblia como se fosse um livro de história que vai sendo contado, entendeu? Como se fosse um livro de história. Mas ela tem alguns estudos pequenos, né? Estudos antes de começar, que vão falar alguma coisa sobre o geral, porque o interessante da Bíblia é o contexto histórico geral dela, né? Muito interessante, eu super recomendo, e depois que eu tiver dado uma lida nela melhor, eu tiver pego os jeitinhos delas, eu faço outro vídeo daí, tá?